Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre a minha adaptação nos meus intercâmbios em relação à língua e um pouquinho como que eu lidei com as crianças, o que aconteceu comigo no começo. Então, já dá o like no começo do vídeo, por favor, que me ajuda muito. Se inscreve no canal para você saber sobre o próximo vídeo e segue a gente aqui no Instagram do canal Au Pair, que lá eu posto semanalmente vários conteúdos que vão te ajudar no seu processo e com o inglês. Então, vamos lá. Então, para quem não sabe, eu fui au pair no Canadá pela primeira vez que eu fui, e aí eu fui em 2014. Era meados de agosto, então lá tava calor, tava verão, tava uma delícia, e fui para um lugar que fazia muito frio no inverno. Então, eu tive esse início, assim, que eu cheguei muito bom em relação ao clima. Porque lá o que pega, né, ali quando é muito ao norte, é você chegar no meio do inverno e tal. Mas eu queria falar um pouquinho mais sobre a língua, na verdade, né? O que eu senti. Então, quando eu fiz o meu primeiro intercâmbio de au pair, eu já tinha feito 4 anos de inglês aqui numa escola no Brasil e já tinha ido para Toronto, então não foi minha primeira viagem internacional. Já tinha ido para Toronto, ficado 3 meses lá, fazendo aula em uma escola internacional. Então, aprendendo inglês numa escola que tem um italiano, que tem um árabe, que tem um mexicano, e então era uma escola internacional. E o que eu senti quando eu cheguei, né, no meu au pair? Então, a primeira coisa, antes de chegar na entrevista, foi uma entrevista muito, assim, de dar risada, foi uma coisa bem legal, assim, porque nossa vibe, a minha vibe e a da família bateu bastante. Mas eu senti muita dificuldade, né, já na entrevista, sabe? Eu não conseguia me expressar tão bem assim. Mesmo assim, eles me escolheram, sei lá, foi Deus. E eu acho que essa química, sabe, que rolou, deu muito certo. Mas eu chegando lá, então, nesse início, eu lembro de eu ter muito inglês na minha cabeça ao mesmo tempo. E era numa cidade pequena, era realmente só inglês 24 horas que eu estava escutando. Era 2014, então sim, havia celular, eu conseguia ligar para o pessoal aqui do Brasil, mas era menos, assim, não era tão virtual como tá hoje. Então, meio que eu fiquei lá imersa na língua e é a melhor coisa isso acontecer. Mas as coisas que eu sentia, assim, com as crianças, às vezes eu não conseguia me conectar tanto com elas por conta, né, da minha língua ainda não estar desenvolvida. Eu sentia que às vezes eu não conseguia me expressar. Então, assim, na primeira semana foi legal que eles planejaram uma viagem pra gente juntos e foi para as montanhas maravilhosas que chama Rock Mountains, no Canadá, que é uma perfeição divina, tem aqueles lagos, sabe, aqueles lagos com água azulzinha, linda, maravilhosa. Enfim, fomos. E o que eu sentia, né, então nessa viagem, 24 horas com a família? Eu sentia que às vezes eu não conseguia ser eu, que às vezes também, quando eles falavam comigo, eu não conseguia ter uma reação imediata. Então, sabe, quando, tipo, 5 minutos depois eu pensava, nossa, ela tava falando daquilo. Só que já passou, já tinha passado a situação, eu não reagi como eu tinha que reagir. E pra mim parecia assim que eu não conseguia ser eu, sabe? Eu era muito mais divertida, mais engraçada, mais eu na minha língua. E não conseguia me expressar do jeito que eu precisava. Então, isso foi uma coisa que eu tive muito no começo. Eu me lembro de várias situações engraçadas que aconteceram comigo e que até foram boas, sabe, para eu me conectar com a família. A gente estava num jantar nessa viagem, a gente foi num restaurante e aí era uma coisa bem assim, espontânea. Primeira vez que eu janto com eles ali no restaurante, eu conheci eles fazia poucos dias, e a gente conversando, aí eles pediram uma cerveja, eles perguntaram se eu tomava também, eu falei, eu tomo às vezes, aí eles pediram pra mim também, e tal. E eu queria, né, perguntar pra mãe se ela era fraca, tipo assim, toma uma cerveja e já fica alegre. E aí eu usei a palavra, então eu perguntei assim, não, eu não queria perguntar essa primeira parte. O que acontece foi, a mãe falou que ela tomava sim, mas tipo, ela tomava um copo só, porque ela já ficava alegre. Aí eu fiz um comentário, então, eu queria falar assim, então você é fraca no sentido de
fraca para bebê. A palavra fraca em inglês é o weak, weak. Só que a palavra que eu usei foi freak. Então eu falei assim, you are a freak. You are a freak quer dizer, você é doida, tipo uma doida de pedra, uma maluca. Gente, aí, tipo, quando eu falei you are a freak, paralisou, congelou aquela situação. Eles pararam. Hã? Como assim? Aí que eu tive que explicar. Você toma uma cerveja e já fica feliz, sei lá, já fica bêbada, alguma coisa assim. Aí eles, I'm a weak. Aí que eles entenderam que não era freak, era weak. E o negócio começou a rolar de novo, aquela atmosfera antes que tava leve, sabe? Mas eu lembro muito dessas duas palavras e eu nunca mais esqueci na vida essas duas palavras, freak and weak. Então, provavelmente você vai passar por isso também na adaptação. E é uma coisa até legal de passar, porque foi tão engraçada, e depois eles deram risada, sabe? E descontraiu o ambiente. Então, ela gostava de falar muito, a mãe, a Rosta. Então, ela falava demais. E eu amava isso. Porque os primeiros 6 meses foi só ela me contando histórias e eu conseguia reagir só fazendo uma pergunta. E aí ela contava mais a história, sabe? Então ela tava contando a história, eu, fazia uma pergunta, ela contava mais daquela história. E eu amava, porque aí eu conseguia prestar atenção no que ela tava falando, tentar pegar uma palavra, pegar outra palavra, juntar e falar, eu acho que ela tá falando disso. E fazia sentido na minha cabeça. A pior parte era quando ela me fazia uma pergunta. Então ela estava contando a história e aí ela me fazia uma pergunta e eu falava, meu Deus, eu não sei se eu tô entendendo direito. Aí eu fazia outra pergunta pra ela pra ver se eu tava entendendo direito. E foi meio que essa comunicação durante pelo menos 6 meses. Ela era uma caminhoneira, eu lembro de outra situação também, que a gente foi no caminhão. Foi eu, ela e as 2 crianças. Era um caminhão que tinha uma bunk bed, que era uma beliche atrás, na cabine. Era muito legal. E a gente fez essa viagem junto pra ela fazer esse transporte, né, que ela precisava trabalhar. E ela conversando comigo, e ela perguntou sobre religião comigo, perguntou várias coisas, assim, dos meus valores. E eu lembro que, assim, eu explicava, mas chegou um momento que eu travei muito e eu queria falar alguma coisa e eu não conseguia. Aí eu lembro que eu só falei assim, eu não consigo me expressar, eu não consigo. Aí ela falou, tudo bem. Aí eu falei, desculpa. E aí eu fiquei com aquele sentimento, tipo, frustrante, sabe? Eu não tô conseguindo falar o que eu quero falar. Então, essas conversas que começavam mais de outros assuntos, de, sabe, coisas mais complexas, eu travava na hora e não conseguia desenvolver. Então, isso também teve no meu início. O que teve também foi em relação às crianças, porque você falar um inglês muito bom vai te aproximar mais rápido das crianças. Você vai saber como que você vai lidar com aquela situação. Imagina, crianças, gente, às vezes a gente não sabe nem lidar no português, imagina no inglês. Então, às vezes, quando eles estavam, sei lá, brigando com por algum brinquedo, sabe? Quando você pega a criança e começa a explicar, não, mas vamos compartilhar o brinquedo, é importante, não sei o que, não é melhor você brincar com alguém do que brincar sozinho? Então, esse vocabulário todo era uma coisa que me faltava muito, e aí eu não conseguia, tipo, dar essas liçõezinhas, assim, nas crianças. E aí as crianças começam a... Como que eu posso explicar isso de um jeito que não fique errado, assim, a explicação? Sabe quando elas começam a te ver um pouco, sabe, essa pessoa, eu não vou respeitar ela, ou eu não vou, sabe, eu não vou fazer o que ela tá falando porque ela não tá falando certo, ou eu não tô entendendo. Então meio que eu tinha esse sentimento que as crianças me levavam um pouco nada a sério, no começo isso, mesmo, e aí isso me gerava ansiedade, tipo, eu ficava, que saco, não acredito, não tô conseguindo colocar a criança no carro, respira, às vezes eu chorava. Então, isso tudo é normal. Agora, uma coisa que eu sempre fiz muito, e eu fiz sem saber muito o que eu tava fazendo, mas eu não tinha muita escolha, que era ficar nas refeições com a família.
Então, eu nunca me importei de fazer isso, eu inclusive gostava de fazer isso. E eu acho que era importante. No Natal eu passei com eles também, que eu queria ver o que eles faziam. Então, isso pra mim não foi no sentido de, não vou ficar com a família porque, sabe, ai que saco, não é meu horário de trabalho. Pelo menos no começo, eu ficava muito com eles, eu conversava muito com eles. E isso é uma coisa que foi muito boa pra mim, porque desenvolveu o meu inglês muito, muito. E eu fiquei sabendo de várias tradições que eles tinham, várias coisas que os canadenses faziam. Então, eu perguntava muito, eu era muito curiosa, sabe? E eu tinha também esse negócio de não me importar em errar. Por isso que eu passei de vários perrengues. Perrengues, assim, vários micos. Então, eu não me importava de perguntar, sabe? Eu gostava de saber das coisas, das pessoas. Então, isso eu tinha muito e fez muito bem pra mim. Então, leve isso com você. Seja curiosa, pergunte, sabe? Não tenha medo de você errar, porque sempre eu ficava assim, seja o que Deus quiser. E falava alguma coisa, sabe? E se eles não entendessem, eles iam perguntar de novo, o quê? O que você quis falar? E aí eu tentava de novo e dava certo. Então, leve isso com você e as refeições são a coisa mais valiosa. Foi isso que me deu o inglês que eu tenho hoje. As viagens que eu fiz com eles. Então, eu levava mais nessa ideia de estou desenvolvendo meu inglês do que, que saco, não tô trabalhando agora, não vou ficar com eles. Queria só comentar rapidinho sobre o meu segundo intercâmbio. Então, pela segunda vez, eu fui au pair na Itália. Então, eu fui em 2019, um pouquinho antes da pandemia. Eu fiquei lá na pandemia. E na Itália eu já falava um inglês muito bom. Então, eles quiseram um au pair para falar inglês com as crianças. Então, esse era o intuito. E como eu já era professora, então encaixou muito bem. Então, eu falava inglês com as crianças, porém, as crianças não falavam inglês. Eles não tinham isso. Eles tiveram um au pair antes que falava inglês, que era o Dominic, ele era inglês, mas assim, muito pouco. Então, o que eu senti? Que às vezes, em alguns momentos, elas não conseguiam me entender e elas ficavam, assim, frustradas também. E às vezes já rolou agressão física. Então, uma das crianças, uma vez, deu um tapa no meu rosto e gerou uma situação, assim, estressante pra mim também na hora, mas depois, sabe, eu entendi a frustração dela, sabe? E aí, naquele momento, ela até me falou, tá, mas me fala em italiano, então, sabe? Então, isso era uma coisa que mexia muito com elas. Então, isso também é uma coisa que mexe com as crianças, esse negócio da comunicação, é importante. Depois da minha adaptação, então essa adaptação foi bem mais tranquila aqui no Canadá, porque eu já estava mais velha, mais madura, já tinha viajado, já sabia bastante do inglês, eu conseguia me comunicar muito bem com os pais, e o italiano, assim, eu amava de paixão, então eu aprendi muito, muito rápido. Então depois disso, elas não entendiam o inglês, eu falava italiano, e tudo bem, os pais estavam de boa também, então isso me ajudou muito. Mas sim, gerou situações de estresse, sabe? Isso faz parte. Bom, eu queria então passar essa minha adaptação que eu tive, essa minha experiência para vocês de alguma forma, não sei, tirar algum aprendizado disso e levar para o seu intercâmbio, tá? E espero ajudar vocês. E comenta aqui se você tá nos Estados Unidos, se você tá no seu intercâmbio, como foi a sua adaptação, que eu vou adorar saber, tá? E nos vemos numa próxima.